Seja bem-vinda, família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem seu dia aqui junto comigo. E hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro, e nós estamos começando o dia da melhor maneira. Nós estamos começando o nosso dia juntos, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Eu quero desejar para você aqui nessa manhã um bom dia, que Deus abençoe muito a sua vida. Nós estamos começando essa semana animados, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está sobre nós, a presença de Deus está sobre nós. O Senhor Jesus é aquele que nos guia, o Senhor Jesus é aquele que nos protege. Good evening, Jesus Love India. Esse irmão já há algum tempo, glória a Deus, missionário lá na Índia, né? Com certeza, né? Bom dia, agora já é noite lá na Índia. Bom dia para você, meu querido, muito bom ter você aqui, sempre aí por perto. Deus abençoe também cada um de vocês que está entrando aqui, começando o dia junto conosco. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus e permitir o Senhor fazer coisas maravilhosas dentro do nosso coração. Vamos começar o dia assim, com essa disposição. Vamos fazer esse compromisso junto? Vamos começar o dia com essa disposição, abrir o nosso coração e falar: Espírito Santo, faz tua obra em nós. Nós queremos que o Senhor seja realmente intenso no nosso coração. Permitimos que o Senhor faça uma obra linda no nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração para a palavra. Eu tenho certeza que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai vir sobre nós. Essa semana eu tenho aqui vários convidados, vários amigos que vão estar com a gente, aqui comigo, né? Vai estar junto, participando com a gente, um pastor jovem ali de Londrina, um grande amigo, pastor Gley, vai estar com a gente participando, abençoando você, abençoando o seu dia, abençoando você e a sua família. Tá aí, ó, chegou o jovem. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus, pastor Gley, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, bom dia, viu? Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Amém, que bênção. Então, pessoal, ó, antes da gente ler a palavra, eu quero fazer um pedido para você que está aqui com a gente. Já estamos aí em 30 pessoas. Quero pedir para você a gentileza de compartilhar essa live com mais 33 pessoas, tá bom? Você vai compartilhar essa live agora com mais 33 pessoas. Vai mandar, vir no aviãozinho aí e mandar essa live para mais 33. Então, se todo mundo fizer isso aí, várias pessoas vão receber a notificação e com certeza algumas estarão aí junto com a gente também, em nome de Jesus. Tá bom? Vou fazer o convite aqui. E já quero passar a palavra aqui para o pastor Gley, né? Esse pastor querido aí, jovem, vai ser pai, já é pai do Theo, né? Tá vindo aí, ó, a esposa tá grávida, estão gerando o Theo, vindo mais um avivalista por aí, né, meu irmão? Amém, glória a Deus. É isso aí. Tá contigo, Gley, manda ver. Vamos lá, então. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que esses dias eu fui convidado a pregar no culto da nossa igreja no domingo. Deus trouxe essa palavra muito, mas muito forte mesmo no meu espírito, sabe? Que é uma palavra relacionada a José do Egito e como a vida dele foi abençoada e como ele abençoou as pessoas da família dele. Só que para isso acontecer, ele passou por um processo muito doloroso, muito difícil, e ele teve que perdoar as pessoas mais próximas, que foram as que mais machucaram eles. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Se você um dia já foi machucado por alguém próximo, ou algum amigo, ou alguma circunstância que até hoje ainda é uma marca no seu coração, abra o seu ouvido espiritual aí, abra o seu coração para você receber e entender o que Deus quer fazer com você nessa manhã. Amém? Amém. E a história de José do Egito, ela é basicamente de Gênesis 37 até Gênesis 50. Eu quero ler só Gênesis 37, do 3 ao 4, olha só. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos.
Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Olha só, presta atenção numa coisa. Há situações na nossa vida que às vezes nós somos maltratados e odiados, só que até faz sentido, porque às vezes a gente plantou coisas que não deveria, às vezes a gente agiu de maneiras que a gente não deveria, certo? E a gente até entende a maneira que as pessoas nos tratam. Porém, com José foi diferente. Olha só, a Bíblia fala que José nasceu quando Jacó já era velho. E por esse simples fato, pastor, ele era amado mais do que os outros. Pensa comigo, ele não tinha culpa disso, né? Ele não tinha culpa de ser o filho preferido do pai. E a Bíblia fala aqui que os irmãos o odiavam por causa disso. Ou seja, ele era odiado por não fazer nada. Eu falei muito sobre isso no culto aqui, sabe? Que José, ele era odiado simplesmente por nada. Ele nasceu e agora ele é odiado. Olha só que triste situação, né? E se você for ver a história de José, ele era um filho, realmente um filho que dava orgulho, porque ele trabalhava para o pai, ele contava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. E isso foi tornando a história dele um pouco mais complicada com os irmãos. Porque os irmãos não gostavam que ele contava as coisas erradas para o pai. E ali começou a história de José. Ele, em um belo dia, você já conhece a história, José foi até os irmãos e para ajudar o pai, para ver como é que os irmãos estavam. Chegando lá, José foi vendido pelos irmãos como escravo. E aí você imagina dentro do coração de José. Ele estava ali servindo o pai, ele estava ali servindo aos irmãos, e ainda assim ele foi vendido. E ainda assim ele foi traído pelos aqueles que mais o amavam. E às vezes aconteceu isso com você alguma vez na sua vida. Às vezes ao longo da sua história, você passou por situações como essa, sabe? Situações que realmente marcam no coração, realmente deixam feridas na alma. E eu quero desafiar você que já passou por isso a escrever aí nos comentários. Escreve aí eu, só para eu identificar quem já passou por isso. E quem já passou por uma situação dessa sabe o quão difícil é perdoar. É complicado. E pastor, acho que tem que ficar claro também que o perdão ele é uma escolha, né? O perdão não é um sentimento. O perdão não é algo... Um anjo não vai aparecer na sua frente e falar, ó, você precisa perdoar. Porque, gente, o que acontece? Quando a gente não perdoa, o nosso coração ele fica pesado, a nossa alma fica pesada. A gente carrega essa pessoa nas nossas costas. E o que é pior de tudo isso, sabe o que você está fazendo? Você não está fazendo justiça. Você não está fazendo justiça. Você está fazendo uma injustiça com você mesmo. Porque o que as pessoas entendem, né, pastor, é que o perdão é concordar com a atitude da pessoa, mas não é isso. O perdão é você liberar seu coração para poder viver seu propósito. Pensa bem, quando Jesus ele morreu naquela cruz por nós, ele não estava dizendo para nós, eu concordo com sua vida de pecado. Eu concordo com sua vida de iniquidade. Eu não concordo com nada disso, mas mesmo assim eu escolho morrer na cruz para te dar uma vida que tenha realmente validade, uma vida que realmente você tenha acesso ao Pai, né? Tanto Amém. É que Jesus nos fala isso para a gente mudar de vida, para a gente correr do pecado, para a gente parar com a iniquidade. E o perdão é a mesma coisa, gente. O perdão ele é libertador, igual uma irmã escreveu ali. E você quando você libera o seu coração, quando você perdoa uma pessoa, preste atenção nisso. Você não está concordando com a atitude dela. De jeito algum. Você realmente pode estar certo. Mas isso não é o que está em jogo. O que está em jogo é a sua saúde mental, a sua saúde na alma, o seu coração aberto para amar pessoas. Porque acontece o seguinte, pastor, não sei se o senhor percebe, mas geralmente a pessoa que não perdoa alguém, dificilmente ela consegue amar outras pessoas. Dificilmente ela consegue frutificar no reino. Dificilmente ela consegue mostrar o evangelho de maneira verdadeira para as outras pessoas, porque o coração dela ainda está marcado. Você já percebeu isso? É verdade. Pessoas magoadas, né, elas não conseguem confiar em mais ninguém. É verdade. E infelizmente,
você está travando o seu propósito. Você está travando a sua vida com Deus. Você está travando a sua vida com outras pessoas. E só já para a gente caminhar para o final, o que acontece? José, ele tinha todos os motivos para não perdoar os familiares. Ele foi vendido por não ter feito nada de errado. Se tornou escravo. Ele foi jogado numa prisão. Se você for estudar a história de José, você vai ver que ele fez tudo certo quando chegou lá no Egito. Ele honrou Potifar, não o traiu com a esposa dele. E ainda assim, mesmo honrando a Deus, ele foi jogado numa prisão. Tá aí mais uma oportunidade para ele agora não mais perdoar a Deus, né? Porque ele estava sendo testado ali. E ele escolhe, olha só, é uma escolha que ele fez, perdoar a família. E sabe o que acontece, gente? Quando a gente entende o poder do perdão, quando a gente consegue perdoar, chega um momento em que a família de José chega até ele, passando fome, que o país estava em crise, e José tinha todas as armas na mão. A família dele não sabia que era ele. A família dele não lembrava que era ele. José tinha todos os motivos para não perdoar e ir ali sacrificá-los, mandar matar, fazer com que eles se tornassem escravos, mas não foi isso que ele fez. José, por ter perdoado, olha só isso, gente. Esse é o grande detalhe. Por ter perdoado, ele conseguiu amar a sua família. Ele conseguiu honrar a sua família. Ele não só tirou eles lá dessa crise da fome, mas também colocou eles numa posição muito boa no Egito. Ele deu boas terras para eles cultivarem. Ele tratou como se fosse realmente da família, sabe? E esse é o grande diferencial das pessoas que entendem o poder do perdão. Porque chega um dia em que você vai precisar mostrar o evangelho para eles, para essas mesmas pessoas. E se você não perdoou, você não vai conseguir. O seu propósito está travado. E é sobre isso que eu quero orar com vocês. Inclusive, só para deixar um exemplo mais claro, para deixar mais claro para vocês, eu vi no Instagram do pastor Fernando, eu não sei quem viu que um bêbado na cidade tacou uma pedra no ônibus da igreja, né, e atingiu uma criança. E isso é uma situação que é inaceitável, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Infelizmente, é muito triste ver esse tipo de coisa, né? E o pastor Fernando, ele não concorda de maneira alguma com essa atitude, ele falou lá no vídeo. Só que imagina daqui a alguns anos, se esse mesmo homem, ele chega na igreja, ele chega até a sala do pastor Fernando, ele se identifica, fala, pastor, o senhor lembra de mim? Foi eu que taquei aquela pedra no ônibus, foi eu que fiz aquilo. E se o pastor Fernando não perdoar no coração, lembre-se, perdoar não é concordar com a atitude, é liberar o coração para o propósito. E esse irmão, ele chega até a sala do pastor Fernando. Se ele não tiver perdoado, ele não vai conseguir apresentar o evangelho de maneira eficaz. Agora, se ele perdoa no coração, e se daqui a alguns anos isso acontece, esse senhor, esse homem, ele vai ter um encontro com o evangelho verdadeiro. Amém. Por uma atitude do pastor. Amém. Então, é basicamente essa palavra que eu tinha para nós, pastor. Queria que nós Gleice, você estava falando aí, eu estava refletindo aqui, né, sobre o perdão. E, enfim, a gente está sempre lidando com pessoas e também lidando com ofensas, né? Sim. Porque quando você tem uma responsabilidade, meu querido, você é pai, mãe, ou você tem alguma responsabilidade na sua família, ou é um líder numa igreja local, em algum lugar do seu trabalho, sempre você vai sofrer ofensas. Então, uma coisa que você nunca está isento de acontecer com você. Sempre você vai estar sofrendo ofensas. Sempre de alguma forma, por querer ou sem querer, pessoas estarão ofendendo você. E como a falta do perdão, né, ela trava a vida da pessoa. Já pensou José naquele checkmate ali, ele ter tomado a atitude errada? Qual seria o final da história? Você entendeu que o perdão dele não só salvou a vida dele, mas salvou a vida de uma nação inteira? Eu acredito que Deus está querendo mostrar para mim e para você o quanto o seu perdão, por menor que pareça, e pareça que tem a ver só com você, com o seu habitat ali, ele tem a ver com algo muito maior do que você. Eu não tenho dúvida que
Dessas 58 pessoas que estão ao vivo, 100 pessoas já sofreram alguma ofensa. Sim. Cada um de vocês. Talvez alguns já entrem e já saibam que está falando de perdão, já queira fugir, porque está tão ofendido que não quer nem ouvir falar sobre perdão. Eu não tenho dúvida que aqui há pessoas que estão, e não é nem o Espírito Santo de Deus também falando, eu tenho certeza disso, que aqui há pessoas que estão extremamente ofendidas. E essa palavra que vem de Deus no nosso coração para a gente começar a nossa semana, ela é libertadora. Hoje está começando essa semana e o Espírito de Deus está dando uma oportunidade para você. E você na tua alma diz não, que a sua alma está ferida. Né? Você na sua alma diz não, a sua alma grita não. Você consegue encontrar todas as justificativas. Essa pessoa não merece, essa pessoa não se arrependeu, né? Eu não consigo, dói demais, e enfim, você pode encontrar todas as justificativas. E eu tenho certeza que eu estaria, na situação que você está, eu falaria a mesma coisa, porque a minha alma também falaria a mesma coisa. Mas o perdão, ele é uma decisão que vem do Espírito. É o Espírito de Deus que começa a influenciar a nossa alma. E aí, essa mensagem, ela é tão pregada na fé cristã, porque ela é uma mensagem da fé cristã. Queria que você refletisse comigo, sendo você cristão ou não. Não existe outra religião no mundo que fala sobre o perdão. A única religião do mundo que existe perdão é a fé cristã. Você pega lá, eu sempre explico isso para as pessoas que estão aqui. Você pega lá um hinduísta, um budista, talvez está distante de você. Mas alguém ligado ao espiritismo, que é muito próximo da gente, tem um movimento espiritista, né, no Brasil, muito próximo da gente, eles sempre estão fazendo bondade, ajudando as pessoas. Mas você, uma vez conversando com uma pessoa dessa, evangelizando uma pessoa dessa, um amigo meu, se fez um amigo meu. E ele até estava me dizendo assim, pastor, eu sou cristão espiritista. Estava me dizendo, eu sou cristão espiritista. Eu tenho o evangelho segundo, me fugiu o nome do camarada agora. O evangelho segundo o Allan Kardec, lembrei. Allan Kardec. Eu falei, pois é, daí na hora me veio do Espírito, assim, me veio do Espírito Santo. Eu fui no Espírito Santo falando no meu coração, diga para ele, tem apenas uma diferença. Mas essa diferença é tão drástica, essa diferença é algo tão drástico, que é a questão do perdão. E aquilo brotou no meu coração, disse para ele, olha, assim, verdade, né? É o Evangelho, mas só tem uma diferença entre as nossas religiões aqui, uma diferença. Na sua religião não tem perdão. E por eles fazerem tanta bondade, aquilo foi tão ofensivo no coração deles, ele não tinha conseguido perceber isso. E quando você olha, né, o Espiritismo, e assim outras religiões também, você tem lá o karma, por exemplo. Então, se você foi uma pessoa ruim aqui, fez alguma coisa ruim, então não tem jeito, não existe perdão para você. Na próxima vida, você vai pagar o seu karma. Essa é a filosofia deles. Sim. E quando aquilo entrou na cabeça dele, na mente, porque o arrependimento vem aqui na mente, ele se deu conta de que ele estava vivendo aquilo ali, que não existe perdão. Eu falei, agora na fé cristã, em Jesus, pode ser a pior pessoa do mundo. Se ela se arrependeu dos seus pecados, ela é perdoada e o perdão é para essa vida. Amém. Nossa, quando a gente toma consciência de tão grande o perdão que nós recebemos de Jesus, cara, não tem perdão e ofensa no seu coração que venha ser sustentado. Amém. Não existe ofensa no seu coração que consegue permanecer de pé quando nós tomamos consciência
Não só de ouvir falar assim, ouvir as histórias cristãs que a gente está acostumado a ouvir, ah, Jesus morreu na cruz por nós. Mas quando você toma consciência do tamanho do perdão que você recebeu de Deus, do tamanho do perdão pelo qual você foi perdoado, ainda mais, né, ainda se você vive uma vida moral mais ou menos, você se considera bom, aí fica um pouco mais difícil de você entender. Mas quando você der o seu tropeço, que eu tenho certeza que você dará tropeços na sua vida, que você vai pensar assim, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que eu agi assim? Isso é a pessoa mais moral, que é na maior moralidade. Agora, a maioria das pessoas, quando a casa cai para elas, né, que o pecado delas é estampado na cara delas, e elas percebem quem elas são. Então, naquele momento, aquelas pessoas tomam consciência do tamanho do perdão de Deus. Jesus perdoou uma mulher, né, Maria Madalena, e ali o texto deixa claro para nós que a quem o perdão é maior, Jesus considera assim esse perdão maior, porque a vida dela, ela vivia com o pecado estampado, grosseiro. Então, aos olhos de todo mundo, era impossível uma mulher daquela ser perdoada. Mas Jesus a perdoou e Jesus disse assim, o meu amor por ela então é maior, porque o perdão sobre ela foi maior. E esse perdão está sobre a nossa vida. E agora eu quero virar o jogo. Pegando a palavra do pastor Gley, virando o jogo para nós, meu querido. Eu e você, nós temos uma oportunidade. E essa oportunidade é de perdoar. Amém. Quando nós perdoamos, nós nos tornamos semelhantes àquele que nos criou. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Nós nos tornamos semelhantes à ação de Deus, que é o próprio Cristo. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Então, essa semana, talvez você não está ofendido com ninguém. Ah, mas se prepara, sempre alguém vai pisar no seu calo. Se prepara, alguma coisa sempre pode acontecer. Então, permita ao seu coração ser parecido como Jesus. Posso dizer isso para mim, pastor, se prepara, que sempre alguém vai pisar no teu calo. E às vezes, meu querido, não é nem pessoas externas. Às vezes, pessoas da sua própria casa são as pessoas que mais te ofendem. E hoje eu sinto uma palavra de graça, de perdão sobre a vida das pessoas que estão aqui, Gley. Amém. Uma palavra de perdão sobre homens, mulheres que estão aqui. A maioria são mulheres. Quantas mulheres ofendidas na sua própria casa, às vezes desrespeitadas, desvalorizadas, né? Às vezes ofendida com uma situação familiar ou até uma situação exterior do trabalho, né? E eu não estou falando isso aí porque é o Espírito Santo está colocando meu... Eu tenho certeza que o Espírito Santo está me guiando. Mas eu estou falando isso para você porque eu sei que isso é fruto do pecado. O diabo está a todo momento tentando te destruir. Agora, você hoje tem essa oportunidade de começar essa semana com essa palavra de encorajamento, para que você possa perdoar, em nome de Jesus. Pastor Gley, quer dar alguma consideração para a gente orar para as pessoas? Não, perfeito, é isso mesmo. Acho que a gente não foge do exemplo do nosso maior herói, que é Jesus, né? Isso que o senhor falou foi perfeito, é isso mesmo. A gente não faz nada que ele nunca fez, né? E por isso que a gente precisa tanto perdoar, que ele nos perdoou. E nem se compara, né? O peso, né? O peso do perdão dos pecados que ele levou e o peso que nós temos que pagar, né? O preço, né? De perdoar as pessoas que nos machucaram. Se a gente só fosse inteligente a ponto de pensar que vai fazer bem, a gente já perdoaria, né? Mas não é só isso, vai fazer bem para nós, para os nossos cônjuges, para os nossos descendentes, para os nossos vizinhos, porque eu acredito que dificilmente alguém consiga levar o evangelho com o coração machucado. Eu não consigo acreditar nisso. É verdade. Então eu queria que você colocasse diante de Deus agora, se você se sente que tem alguma ofensa no seu coração, sente que tem algo travando o seu coração. Ou talvez você está lembrando de pessoas que você precisa pedir perdão. Fica mais fácil perdoar, né? Quando a pessoa pede perdão. Não fica mais fácil?
do que a gente ter que perdoar alguém que não manifestou nenhum arrependimento. Então, se você é essa pessoa, meu querido, vamos fazer a diferença. Vamos até essa pessoa, vamos facilitar as coisas. Vamos ter uma atitude de humildade, pedir perdão. Agora, se você é a pessoa ofendida, que eu tenho certeza que é a maior parte, né, das pessoas aqui, nós também queremos orar por você. Para, como a Elisete está dizendo aqui, ó, decidir perdoar é viver sem carregar fardos. Para que você possa tirar esse fardo, né, das suas costas. Eu conheço muitos pais magoados, ofendidos com seus filhos. Eu conheço muitas esposas, esposos ofendidos com seus cônjuges. Eu conheço muitos líderes ofendidos, né, com seus liderados, pastores ofendidos com as suas igrejas. Eu conheço muitas pessoas ofendidas, que eu sei que elas têm consciência do perdão, mas ali está tão forte no coração delas que elas não conseguem dar esse passo e romper com aquilo. Isso é uma ação do Espírito de Deus. Aí sim, essa é uma ação plena do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos ajudará nesse momento. Eu quero que você, junto comigo, eu sei que talvez você vai pensar, nossa, tal pessoa ouvisse essa live, isso é uma bênção para ela. Até se você mandar para ela, às vezes tem pessoas que já sabendo que é sobre perdão, não vai querer nem ouvir. Tão ofendidas que elas estão. Mas nós podemos, nesse momento, colocá-las diante do Senhor. Colocar a nossa família diante de Deus. Eu vou pedir para o pastor Gley fazer essa oração por você, pela sua vida, orando pela sua vida, pela sua família, liberando essa palavra de perdão. E eu quero que nesse momento, se possível, você pare um minuto, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Gley, pode orar por nós? Claro, amém. Amém. Amém, Pai. Obrigado. Obrigado mesmo, porque Amém, essa Senhor palavra falou muito aos nossos corações. Tenho Obrigado, certeza que veio do Senhor, Pai. Oramos por cada um que aqui está. Eu oro para que a sua glória, a sua graça os encontre nesse momento, Pai. Que um espírito de arrependimento, um espírito de entendimento, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer, venha sobre eles nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, encontre cada coração que está aberto nesse momento, está aberto para receber a cura, para perdoar. Que nesse dia, Pai, hoje seja um dia que vai ficar marcado na história dessas Amém, Deus. pessoas, como o dia dessa virada mesmo, desse novo momento na história delas, Pai. Eu oro por espírito de Amém, perdão, eu Senhor oro por Jesus. reconciliação na família, eu Amém, oro por Senhor. reconciliação na igreja, eu oro por Amém, Deus. reconciliação no trabalho. E Em nome de onde Jesus. que essas pessoas foram machucadas, é onde elas vão frutificar. Eu oro para que a Amém. tua graça as encontre mais uma vez, Pai. Em nome de E Jesus. abra os olhos delas para que elas possam ver o quão importante é esse passo que elas vão tomar. Amém, Espírito Santo, convence cada um que aqui está para que o seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Senhor, nós Amém. agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Gley, pela sua esposa, pelo Theo, abençoamos a vida deles. E também, Amém. Senhor Deus, queremos abençoar essa igreja em Londrina. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre essa igreja. Que o Senhor use essa igreja, Pai, para trazer avivamento sobre essa cidade. Senhor Deus, nós oramos também para aqueles que estão enfermos, Pai. Aqueles que têm pedido oração cada dia, né, nas manhãs aqui, Senhor, nós consagramos ao Senhor o Antônio, o Benício, Senhor Deus, a Liane, colocamos diante do Senhor o Gustavo. Senhor Deus, apresentamos diante do Senhor cada pessoa dessa que tem vivido, Senhor Deus, tempos difíceis em suas vidas. Nós damos uma ordem a essa enfermidade que se afaste da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Declaramos cura. Declaramos uma semana de bênçãos para nós, Pai. Uma semana onde nós seremos guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Gley, muito obrigado por aceitar o convite. Não vai ser o último convite, vai vir outros. Você está aqui junto com a gente. Amém. Né, com essa alegria aí, trazendo a palavra de Deus para nossa família aqui juntos. E você também que está com a gente aqui, meu querido. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Com Deus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Valeu, meu querido.